Nós vamos começar lendo o capítulo 10 de Hebreus, o versículo 35 até o 39, para nós nos situarmos novamente. Depois nós vamos seguir na porção que Deus tem para nós nessa noite. Então, nós vamos ver logo de cara que o escritor aos Hebreus está concluindo o assunto, porque ele fala portanto. Então, portanto, nós sempre utilizamos para nós concluirmos algo que nós estávamos falando antes. Então, o escritor fala o seguinte: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que ele prometeu. Pois em breve, essa aqui é uma palavra escatológica, tá? Uma palavra profética, dita por lá em Abacuque. Agora ele traz novamente para um contexto, falando sobre a vinda de Jesus. Ele diz o seguinte, pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Oremos ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra, e nós somos gratos por ela. Que ela venha gerar em nosso coração aquilo que o Senhor deseja. Que ela venha ter, Senhor, o efeito na qual o Senhor desejou para o seu povo. Que nós sejamos uma terra fértil, que o nosso coração seja essa terra, e que essa palavra, ela venha frutificar 30, 60 e 100 por um em nossos corações, em nome de Jesus. O escritor aos Hebreus, ele escreve para os seus leitores, e nessa ocasião, esses irmãos estavam passando por uma segunda perseguição severa sobre a vida deles. Então, se ele está escrevendo para Hebreus, ele está escrevendo para pessoas que eram judias, que haviam se convertido ao cristianismo. Então, essas pessoas estavam sendo tão opressas pelos que eram antes seus irmãos ou da religião judaica. Eles estavam sendo oprimidos por essas pessoas, perseguidos. Na primeira perseguição, historiadores, comentaristas como Barclay falam que as suas casas estavam sendo arrancadas. E eles suportaram em Cristo Jesus para não retrocederem na fé. Deixarem a fé cristã e voltarem para o judaísmo. Só que estava por vir grande perseguição na vida deles, mais uma vez. E esse escritor, de uma forma pastoral, começa a escrever para esses irmãos, para eles não retrocederem, não voltarem atrás, na sua fé em Cristo Jesus, diante dessas severas perseguições que estavam por vir sobre a vida deles. Então, quando nós temos esse panorama, do final do capítulo 10, nós vamos conseguir compreender aquilo que o escritor aos Hebreus está falando no capítulo 11. Veja que ele está dizendo para esses irmãos não voltarem atrás. Então, como de uma forma consoladora, o Espírito Santo de Deus faz com que esse escritor tenha uma inspiração e ele vai citar os heróis da fé. Primeiro, no versículo 1, ele conceitua o que é fé. E depois dos versículos que virão a seguir, ele vai citar homens e mulheres que, diante de desafios tão difíceis na sua vida, diante de milagres que eles precisaram, mesmo diante dessas aflições, dessas pressões, dessas ansiedades da sua vida, eles não deixaram de ter a fé. E que tipo de fé é essa, pastor? Que o escritor aos Hebreus está nos falando, a fé salvadora. Veja que ele não está falando sobre uma fé em primeiro plano que gera milagres,
Mas ele está falando sobre a fé em crer que Jesus é o Filho de Deus, em crer que Jesus morreu e se apropriar da vitória da cruz que existe em Cristo Jesus. Também nós sabemos que essa fé salvadora, ela é a raiz da fé que gera milagres, é a raiz da fé que nos faz confiar naquilo que os nossos olhos não enxergam. Mas a grande preocupação do escritor aos Hebreus é: esse povo no qual eu estou escrevendo essa carta, eles não podem deixar. Por isso ele diz: não retrocedam, o justo, o meu justo, viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Compreendendo tudo isso e trazendo a memória de vocês, nós vamos finalizar essa série no capítulo 12. Porque o escritor aos Hebreus, ele continua, quando ele finaliza sobre os heróis da fé, citando o povo macabeus que sofreu severas perseguições, terríveis perseguições. O capítulo 12 vai trazer a finalização dessa maravilhosa, ou dessa parte maravilhosa do capítulo 11. Mas, meus irmãos, lendo esse texto, estudando esse texto para mim, o capítulo 12, os 3 versículos que virão e que nós vamos ler, ele encerra com chave de ouro. Porque o foco do escritor aos Hebreus é mostrar para esses irmãos que estão sendo perseguidos que existe apenas um foco, um alvo, um objetivo, no qual nós precisamos olhar ou fitar os nossos olhos. E essa pessoa, ou esse alvo que ele cita, após ter falado de gigantes da fé do Antigo Testamento, ele fala sobre o maior de todos, o maior profeta, o maior sacerdote, chamado Jesus. E ele diz que esse Jesus, ele é o autor da fé e o aperfeiçoador da fé. Então o escritor aos Hebreus vai nos dizer que esse autor da fé que colocou a fé em nós, ele não nos abandona quando coloca a fé salvadora em nós. Pelo contrário, ele continua conosco em toda a carreira da fé que nos é proposta. Portanto, nessa noite, igreja, nós vamos compreender que diante das aflições, das perseguições, das ansiedades da vida, nós temos ao nosso lado aquele que criou a fé, aquele que colocou em nossos corações essa fé salvadora. E ele não apenas colocou, ele está conosco todos os dias, porque essa é a promessa, desde a anunciação que ele é Emanuel, mas quando ele ascendeu aos céus, ele disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, por mais difícil seja a batalha que você esteja passando, cara, se é no casamento, se é no emprego, se é em doenças, eu quero dizer para você que nessa noite, o Senhor Jesus, através da sua palavra e do seu Espírito, vai nos mostrar: não desanime, não olhe para a direita e nem para a esquerda, mantenha os teus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Abra comigo no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 1 e 2. Está todo mundo na mesma página comigo? Aí vem essa maravilhosa porção da palavra do Senhor. Veja que ele está encerrando um assunto, porque ele usa novamente o portanto. Então ele diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo,
vocês não ficarão cansados nem desanimados, afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Então ele começa a nos falar sobre uma nuvem de testemunhas. E quando nós olhamos essa porção com os olhos no capítulo 11, nós vamos compreender que essa nuvem de testemunhas, na qual o escritor está falando, são os heróis da fé. Só que de uma forma didática. O escritor aos Hebreus, ele usa palavras ou situações que esse povo já estava acostumado. Então ele faz uma analogia e ele pensa da seguinte forma: para eu explicar para esses irmãos que estão passando tantas dificuldades, eu vou fazer algo didático. Então ele cria na sua memória, no seu pensamento, uma situação. É como se essas testemunhas estivessem sentados em um grande estádio. Veja que ele diz: vocês estão rodeados dessa nuvem de testemunhas. Essas testemunhas que ele fala são os heróis da fé. Então o texto está nos dizendo que essas testemunhas que já foram aprovadas por Deus, ganharam a aprovação da fé em Deus, agora estão olhando para cada um de nós, ou para cada um desses irmãos, torcendo, sendo incentivo para a sua vitória. Então o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, vocês estão passando dias difíceis, vocês estão passando problemas na família, vocês estão passando problemas em ser arrancados das suas casas, dias extremamente difíceis. Mas Deus colocou homens que já venceram por meio da fé, para que você possa olhar e se inspirar, e diante dessas dificuldades que você está vivendo, você não caia. Veja que a nossa vida cristã, ela é assim, igreja. Nós não fomos os primeiros a pisar na terra, nós não fomos os primeiros a ter aflições, nós não fomos os primeiros a termos enfermidades. Por isso que nós precisamos focar em homens de fé, como os heróis da fé. Nós precisamos focar em homens que estão vivendo por fé, mesmo diante de inúmeras dificuldades. É como se o texto está dizendo: ei, que vocês que estão passando dificuldades, vocês não estão sozinhos. Existem irmãos que também passaram por dificuldades. Estão aqui para servir de testemunho, para que vocês continuem andando essa corrida da fé. Então, esses heróis da fé servem para nós e para esses irmãos como estímulo para nós continuarmos a nossa vida. Nós, igreja, precisamos viver ao lado de pessoas inspiradoras. Nós precisamos viver ao lado de pessoas que nos aproximam de Deus, que sempre vão ter um bom conselho, que sempre vão nos levar para próximo de Deus e não nos afastar. Dependendo da situação que você está passando na sua vida, ou grau de dificuldade, se você for conversar com alguém que não tem um discernimento espiritual, ele vai aconselhar você totalmente contra a palavra do Senhor. É mais ou menos isso que o texto está nos dizendo. Nós precisamos buscar pessoas inspiradoras, pessoas que têm a vida de Deus, para que nós possamos nos inspirar, e essas pessoas serão colocadas por Deus para andarem conosco lado a lado nos dias da nossa aflição. Pastor, por que nós precisamos de pessoas para nós olharmos e nos inspirarmos? Por que nós precisamos olhar para a palavra de Deus? Primeiro, nós devemos entender a nossa fragilidade, e que em Cristo nós somos mais que vencedores. E também isso nos faz entender que durante a nossa caminhada cristã, nós vamos ter inúmeros obstáculos. Nós vamos ter inúmeros desafios. Nós vamos ter dias muito difíceis. Dias que muitas vezes nós vamos pensar em retroceder. Mas esse primeiro versículo traz coisas tão preciosas para nós. Deixa o versículo 1 aberto para mim. E me faz entender que essa figura desse atleta que está nesse estádio correndo,
E em volta dele há grandes pessoas inspiradoras. Mostra que esse atleta precisa ter uma postura. Nós temos atletas em nosso meio. Você sabe que todo atleta ele precisa ter uma postura para que ele consiga chegar ao seu objetivo, não é? Imagina eu vou me botar a correr com quem corre há anos. Meu irmão, vou passar vergonha, eu vou morrer, eu acho. Dá um infarto. Pastor, vamos fazer um pedal? Vamos. Me leva na garupa. E eu vou no pedal com vocês. Não vou chegar até o fim, meu irmão. Então, quem está nessa corrida, que é a corrida cristã que nós estamos, precisa ter preparo, precisa ter uma postura. Por que muitas pessoas se dobram diante dos desafios? Por que muitas pessoas desistem? Por que muitas pessoas deixam de estar com Jesus? Porque não têm uma postura, porque não estão preparados. E a primeira postura é livrar daquilo que nos torna vagarosos. Veja essa figura do atleta. O atleta, quando ele vai numa competição, ele não vai vestido assim. Ele vai com menos roupa possível para ter uma boa performance na sua corrida. Ele não vai com os bolsos cheios, ele vai mais leve possível. O seu tênis precisa ser o mais leve possível, porque se ele não tirar todos esses adereços, ele vai estar vagaroso. E essa figura do atleta mostra muito para nós sobre essa postura. O nosso problema é que na nossa caminhada cristã, nós estamos cheios de adereços. Nós estamos cheios de pesos na nossa vida. Nós queremos estar com Cristo, mas nós queremos ficar com excesso de peso. Veja que Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30, ele fala sobre isso. Diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estão cansados, mas o motivo do cansaço vem logo a seguir: cansados e sobrecarregados. O que é sobrecarga? É excesso de peso. Muitas vezes nós não estamos apenas andando com o peso que nós conseguimos suportar. Nós colocamos em nossa vida excesso de peso. O pastor cita alguns exemplos: a ansiedade, os medos, as aflições da vida. Tudo isso nos afasta de Deus. E muitas pessoas não querem entregar por completo a sua vida ao Senhor. Estão vagarosos. Está todo mundo me entendendo? Estão vagarosos. Mas o texto nos diz: livrem-se, abandonem. Veja que é uma decisão, mas não uma decisão apenas sua. Cristo está conosco. Nós, se queremos completar essa carreira, essa corrida que nos é proposta, precisamos, em primeiro plano, abandonar o excesso de peso. Abandonar as sobrecargas da nossa vida. Coisas emocionais. Quem sabe, às vezes, a falta de perdão, a má companhia. Pessoas que são tóxicas e que nós carregamos conosco. E a segunda postura é de uma forma direta, e não é a mesma coisa de nós sermos vagarosos, excesso de peso, e aqui o autor pontua: é livrar do pecado que nos atrapalha. E o pecado que o autor está dizendo para nós, ele não está especificando alguma coisa ou outra, não. Ele fala sobre o pecado, sobre a raiz do pecado. Muitas vezes nós estamos frequentando lugares como esse, as nossas conexões, coisas que nos levam para próximo de Deus, mas nós não queremos abandonar o pecado. Tratamos esse pecado em nossa vida como algo corriqueiro e normal. Mas o texto nos diz: nós precisamos nos livrar de viver uma vida pecaminosa, de vivermos uma vida segundo os padrões dessa terra, de vivermos uma vida segundo o querer da nossa carne, os nossos anseios e os nossos desejos. Meus irmãos, pecado não combina com você. Você vai pecar por acidente, mas você não pode viver uma vida acidentada. Você precisa viver uma vida com Cristo. E o escritor está dizendo: veja que o pecado, ele tem o poder de atrapalhar a sua vida. E por último, o autor diz: corramos com perseverança.
a corrida que foi posta adiante de nós. O significado dessa palavra, em seu contexto original, está relacionado sobre perseverança, certo? É uma paciência triunfadora. Ou seja, não é uma paciência que nós sentamos de uma forma vagarosa, de uma forma preguiçosa para esperarmos alguma coisa. Não, é uma paciência triunfadora. Sabe como é a vida do atleta? Você está dizendo, cara, esse pastor aí é um corredor, é um rato de academia, esse cara pedala, esse cara corre 10 km, tudo ao contrário. Mas eu sou inteligente, eu consigo entender algumas coisas. Eu via muito com o pai. Esse daí eu estou falando de 15 anos atrás e um pouco mais. Dia 31 de janeiro, o pai sempre via São Silvestre. Lembra? São Silvestre, final do ano, 31 de janeiro. Cara, e a São Silvestre é muito engraçada, né? Quem já viu a São Silvestre, eu gosto de ver. Ah, mano. Você vê o Mickey, você vê o Homem-Aranha, o Pato Donald, o Batman. Vê todos os personagens lá. Cara, e na largada eles são os primeiros, é ou não é? Você já viu que eles sempre estão na ponta, ou os outros vão correndo. Mas os ganhadores nunca estão na frente, no início. Eles estão lá no fim. Sabe por quê? Isso fala sobre essa paciência triunfadora. Porque o bom atleta sabe que ele precisa guardar o fôlego, a energia nos momentos corretos. E ele precisa viver uma constância na corrida. Ele sabe que muitas vezes ele vai precisar acelerar o passo, mas muitas vezes ele vai precisar diminuir para que ele chegue até o final, para que ele chegue até o alvo, que é finalizar a corrida. Assim somos nós. A paciência triunfadora nos faz compreender que muitas vezes nós vamos estar bem, muitas coisas aceleradas na nossa vida, mas tem vezes que nós vamos ter que segurar o passo. As coisas serão mais morosas, serão mais demoradas, mas essa é a perseverança que a palavra do Senhor nos fala. O apóstolo Tiago, em sua epístola, no capítulo 1, fala sobre isso. Então, igreja, nós precisamos compreender que a nossa vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma São Silvestre, ou até maior, longa, que nós temos que ter fôlego para chegarmos até o fim. Quantos estão me entendendo? E o que me chama mais atenção, e quando eu estudava o texto, foi uma das partes que eu mais me ative, prossigamos a carreira que nos é proposta. Sendo mais próximo do original, a carreira que está adiante de mim. O que o escritor está dizendo? Veja que essa carreira, primeiro, não é sua. Ela foi proposta por alguém na sua vida. E quem propôs isso foi o próprio Deus. Então não é todo mundo que vai querer correr essa corrida que Deus preparou. Ah, você vai dizer, pastor, é muito difícil. Tem dias complicadérrimos. Eu preciso suportar muitas tentações. Como é difícil essa carreira. Veja que o texto está nos dando uma opção. A carreira é proposta. É como nós olharmos quando o Senhor fala para o povo de Israel através de Moisés, quando ele diz: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Então é sobre isso que o texto está falando. Nós precisamos correr com perseverança a carreira que foi colocada diante de nós, que está na nossa frente. E se nós queremos correr esse caminho, esse plano que Deus trilhou para nós, nós precisamos ter perseverança. Igreja, isso quer nos dizer que muitos vão desistir, porque não tem paciência. Muitos vão desistir, porque o processo está demorando. Muitos vão desistir, porque não conseguiram aquilo que estão buscando aqui nessa terra. Então, essas são as posturas que o texto nos mostra. A primeira é nós nos livrarmos daquilo que nos torna vagarosos, livrarmos do pecado que nos atrapalha e seguirmos com perseverança a carreira que foi colocada diante de nós.
Você está me entendendo? Então, quando nós compreendemos sobre essa postura desse atleta espiritual que o texto está nos mostrando, nós não vamos retroceder diante das aflições da vida. Mas o versículo 2 e 3 é o que faz sentido para nós. Não que o outro não faça, mas é o foco, é o cerne, que vai nos mostrar essa ideia, como nós vamos conseguir. O texto diz o seguinte: mantendo os olhos firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Aqui, o escritor aos Hebreus, ele sobe a régua. Ele disse, no anterior, no parágrafo anterior, eu coloquei os heróis da fé. Cara, mas eu estou falando agora sobre Jesus. Eu estou falando agora sobre o autor da fé. Eu estou falando agora sobre que o texto nos diz que ele fez todas as coisas, por intermédio dele todas as coisas se tornaram realidade. Então o autor está nos dizendo que diante das aflições da vida, para nós vencermos, nós precisamos olhar para Jesus. Mas igreja, não apenas olhar, esse que é o nosso problema. Nós somos pessoas romanticamente cristãs. Cara, quando nós olhamos para Jesus, ficamos apaixonados. Uau, que sensacional o que Ele fez por mim na cruz. Como eu amo Ele, como eu quero viver para Ele. Aí vem as aflições da vida. Aí vem as tentações. Aí vem as nuances. Aí vem as coisas inesperadas. E o segredo daqui não é apenas olhar para Jesus. Se fosse olhar para Jesus, o escritor só disse, olhe para Jesus. Mas ele diz, olhe fixo para Jesus. Meu irmão, você sabe que é olhar fixo? Olhar fixo é você centrar o seu olhar e sempre olhar. Sempre olhar. Podem vir inúmeros ruídos atrás, direita, esquerda, na frente, mas mantenha os olhos fixos em Jesus. Quem sabe os irmãos hebreus, diante de tantas aflições, diante de tantas perturbações, não estavam olhando para Jesus como deviam, estavam se distraindo. Uma das formas do inimigo afastar você de Deus é por causa das distrações da vida. É andar distraído. Quem anda distraído perde a sua confiança no Senhor. Então por isso que o autor não diz, olhe para Jesus, disse, não gente, olhe fixo para Jesus. Não importa o que aconteça, mantenha os teus olhos fixos em Jesus. E quando eu vejo esse texto, eu me lembro daquilo que aconteceu com Pedro. Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 33, Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos olham e dizem, uau, é um fantasma, que medo. Jesus fala com eles, se acalmem, sou eu. Então Pedro, de uma forma impetuosa, diz, olha, se de fato é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Versículo 29. Jesus respondeu, venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Em direção a Jesus, olhando para Jesus. Quando nós estamos olhando para Jesus, meu irmão, tudo vai bem. Por mais complicado que esteja, tudo vai bem. Jesus disse, venha, e Pedro olhou, versículo 30. Mas quando reparou no vento, as distrações da vida. Quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado. As aflições aterrorizam, meus irmãos. As aflições trazem medo. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Por isso que o autor aos Hebreus diz, olhe fixo, por mais complicado que esteja, por mais difícil que esteja, o vento está soprando no seu rosto, olha para o lado, o mar revolto, olha para cima a tempestade, não olhe
para aquilo que te traz medo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Quando nós desviamos o nosso olhar de Cristo, igreja, nós perdemos o foco. Nós perdemos o foco. Nós somos convidados a retroceder. E qual é o nosso problema? A resposta está no versículo anterior. Andando com sobrecarga. Andando com pecados. Não sendo persistente na carreira que nos é proposta. E ele vai terminando esse versículo. Agora, ele manda olhar para Jesus. Ele tira todo o holofote do versículo 11. Os heróis da fé, de Abraão, de Moisés, de Josué, de Abé, de Caim, de Enoque, de Noé, Elias, de todos esses caras. Uau! Ele tira todo o holofote, agora ele coloca o holofote em Jesus. Ele coloca Cristo como exemplo. Ele coloca o homem Deus como exemplo. Aquilo que a palavra do Senhor nos fala, que em tudo foi pecado, em tudo foi tentado e não pecou, ele traz à tona novamente e diz sobre Jesus: por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Ele continua, pensa em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Ele pega o homem Deus, igreja, e aqui começa a colocar como exemplo, dizendo: ele suportou todas as coisas, ele suportou todas as tentações. Se esses homens falíveis, cheios de pecados, que foram homens de Deus, do capítulo 11, vocês se inspiraram, uau, que legal, eles estão no estádio. Mas eis que agora eu falo sobre alguém que não está olhando para vocês da arquibancada, mas que está ao seu lado, e é o quarto homem na fornalha quando os dias estão difíceis. É o lado a lado, igreja. É o lado a lado. Ele aumenta a régua e diz: esse homem que venceu a morte, esse homem que venceu as aflições do diabo, o pecado, venceu o mundo, está ao seu lado, correndo a corrida que lhe foi proposta. Nós não somos órfãos, nós não estamos sozinhos nos dias da nossa dificuldade. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram poupados da fornalha, pelo contrário, eles foram livres dentro da fornalha. Jesus está conosco, ele é o Emanuel, igreja. Ele aumenta a régua. As aflições que você está passando, meu filho, as aflições da vida que você está dizendo: poxa, pastor, eu não fui poupado. Jesus também não foi poupado. Ele se humilhou, ele suportou a cruz. E por causa disso, ele hoje está assentado à direita de Deus Pai. Por mais complicada que seja a aflição, o mistério pode subir. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. A grande pergunta nessa noite é, em cima do versículo 4, que diz o seguinte: afinal ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Nós precisamos pensar na conclusão disso. Que perseguição tão severa levou esses irmãos a pensarem em retroceder? Qual tipo de aflição que levou esses irmãos hebreus a pensarem em abandonar Jesus? Essas perguntas estão dentro do comentário de Hernandes Dias Lopes. Ele cita o autor, que eu me esqueci de escrever para citá-lo.
Que dias difíceis foram esses que levou essas pessoas a querer abandonar Jesus? E essa pergunta eu faço para você nessa noite, igreja. Que dias difíceis você está passando? Que tem levado você a pensar em abandonar a Jesus e aquilo que Deus te deu como exemplo, como presente, melhor dizendo. O que tem levado você a não crer na cura? O que tem levado você a não crer no seu casamento? O que tem levado a você a deixar de não crer em várias coisas que foi Deus que fez na sua vida? E com essa pergunta que nós estamos refletindo para concluir, a resposta que eu tenho para dar para você é: não existe nada maior que o nosso Deus. Por mais severo que seja, não existe nada maior do que o seu Deus. Essa carreira foi proposta com Ele. Mas, meu irmão, Ele está segurando a sua mão. Está correndo do seu lado. Se você não está vendo isso, eu estou aqui para te dizer: Ele é fiel e cumpre todas as suas promessas. E a promessa é: eu vou estar com você, meu irmão, todos os dias. Não é um dia, é todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Ele não diz: olha, quando você morrer eu vou abandonar. Não, Ele diz até a consumação. Quando nós morremos, nós estamos com Cristo. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe perseguição maior que o nosso Deus.